Gravar. Estamos gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Principalmente boa tarde aqui para o Raul, para o Guilherme, Morgana e para o João. Boa tarde vindo do professor Luiz Maia e do professor Luiz Kerli. Nós somos os professores responsáveis pela disciplina Princípios de Economia neste primeiro semestre de 2021. Hoje é dia 19 de maio. E a gente está discutindo ainda a redondeza do que tem ali em volta, as consequências, as implicações do danado do diagrama de demanda e oferta. E quando eu falo danado, eu falo no melhor sentido da palavra. É danadinho mesmo, ele é um artifício, um recurso extremamente útil, não apenas para os economistas, mas para todo mundo que trabalha com economia, quer entender a economia, quer entender o funcionamento dos mercados. Eu brincava que, aqueles de vocês que sabem um pouquinho mais de inglês vão rir, mas eu brincava que o diagrama de demanda e oferta é um bullshit detector. É que ele detecta quando alguém fala bobagem, só que a expressão em inglês é um pouco mais chula. Tá, então a gente consegue ver, muitas vezes, que um argumento não faz sentido, está sem pé nem cabeça. Quando a gente coloca ali no diagrama de oferta, de demanda e oferta, e a gente começa a interpretar corretamente. Ah, esse fato aqui afetou primeiro o consumidor ou ele afetou primeiro as condições de produção? Ah, é condição de produção. Beleza, então eu vou mexer com a curva de oferta. Esse fato foi positivo, então vou deslocar a curva de oferta para a direita. Esse fato foi negativo, vou deslocar a curva de oferta para a esquerda. Em outros casos, alguém fala lá, ah, mudou não sei o que da população. Opa, peraí, isso afeta primeiro a curva de oferta ou a curva de demanda? Não, isso aqui é a demanda, é o consumidor primeiro. Ah, então vou mexer com a curva de demanda. E foi positivo, foi negativo. Ah, é positivo? Vou deslocar a curva de demanda para a direita. Foi negativo, vou deslocar a curva de demanda para a esquerda. Então tem vários exercícios como esse que a gente já trabalhou aí nas nossas listas, mas agora a gente está indo além um pouco e está começando a falar sobre como que as informações da demanda, da oferta, vão se traduzir em informação para tomada de decisão. Né? E nada mais apropriado que isso para o conceito de elasticidade. Tá? Então, resgatando a memória de vocês aí, porque às vezes a gente fica uma semana sem encontrar, esquece um pouco. Elasticidade é, antes de tudo, uma medida de sensibilidade. Tá? Então, quando a gente está falando aqui elasticidade preço da oferta, a gente está falando a sensibilidade dos ofertantes. Espera aí que eu falei que o meu celular estava no silencioso e ele foi lá me desmentir. Só um minuto. Tá vendo que a mentira tem perna curta? Eu tinha silenciado o danadinho, mas ele arrumou um jeito aqui de voltar. Então, o que eu ia dizendo, gente, é o conceito de elasticidade, tá? Às vezes a gente fica focado demais na fórmula, é um negócio de porcentagem, variação em cima, variação embaixo. Antes de olhar para a fórmula e lembrar do como se calcula, vamos pensar aqui, tá? Quando eu falo elasticidade preço da demanda, eu estou falando da sensibilidade que o consumidor, que é a demanda, né? O cliente, o comprador, a sensibilidade que ele tem a mudanças de preço. Se o preço muda um pouquinho e ele altera bastante as quantidades, a elasticidade é grande, né? A sensibilidade é grande. Se o preço muda muito e o consumidor não altera o que está comprando, então ele é quase insensível, ele é como se fosse insensível. Às vezes é porque o cara precisa, né? A gente falou aqui no caso de produtos que são de medicamento para sustentar a vida. Se você tem uma doença crônica, se você tem, sei lá, algum problema sério de saúde, o preço que for você vai acabar pagando, né? Não vai ter muita opção. Então, algumas vezes isso pode parecer lá na curva de demanda que o cliente é insensível a preço. Não quer dizer que ele não sinta a dor, tá, gente? Quer dizer só que ele não consegue reagir em termos de quantidades. Preço subindo e o cara continua comprando a mesma quantidade. E aí a gente vai chamar isso de inelástico, ou uma demanda que é insensível à mudança de preço. A quantidade permanece mais ou menos a mesma.
Tá, então aquela era a discussão lá do consumidor. E aí, nesse último encontro aí gravado que a gente começou a falar sobre variantes dessa elasticidade de preço do consumidor. A primeira delas não podia ser mais análoga, porque a gente vai falar, nesse caso, da elasticidade de preço da oferta. Opa, peraí. Se a elasticidade de preço da demanda me dizia o quanto que o consumidor é sensível a mudanças de preços, em outras palavras, qual a proporção da reação em quantidades quando tem uma determinada mudança de preço, se é 2 vezes maior, se é 1 vez maior, se é 1,5 vezes maior. Aqui no caso da oferta, muitas vezes a gente também vai estar falando de uma certa sensibilidade ou insensibilidade, mas aqui quase sempre a gente vai estar com uma interpretação um pouquinho diferente. Em vez de ser o desejo do ofertante colocar maiores quantidades à venda, muito provavelmente vai ser a capacidade do ofertante de colocar maiores quantidades à venda. Então, antes mesmo de olhar para a fórmula e lembrar aqui como é que se calcula, vamos pensar aqui, tá? Imagine que o Brasil estivesse crescendo. Está crescendo, está batendo recorde aí, contratando todo mundo, taxa de desemprego está caindo, está indo tudo muito bem. Chega uma hora que as fábricas, as empresas em geral, a própria residência das pessoas começa a comprar muito mais energia elétrica para rodar mais máquinas, para usar mais eletroeletrônicos que a gente está comprando em casa e tal. A demanda por energia elétrica vai crescendo muito. A gente sabe que para produzir energia elétrica, geralmente você precisa fazer investimentos que gastam 2, 3, 5 anos até conseguir realmente entregar. Quando a gente vai fazer uma usina hidrelétrica, né, como aquelas lá do norte do país, aquilo ali são anos de desvio da água, construção daquela estrutura de concreto enorme, a instalação propriamente dita das turbinas. Então é algo que demora muito. Se a turma está querendo comprar mais energia elétrica, querendo rodar mais equipamento eletrônico e a demanda por energia elétrica só subindo, não adianta. Em algum ponto, a nossa capacidade de entrega de energia vai bater naquele gargalo. É o quanto nós temos de capacidade instalada na produção de energia elétrica hoje. E quando essas coisas acontecem, quando a gente tem crescimento da demanda e a oferta não consegue reagir, a gente chama isso de uma oferta inelástica, ou seja, a quantidade que é colocada à venda não consegue responder à mudança de preço. Mesmo a mudança de preço sinalizando para o vendedor ou para o produtor aquela ideia assim, ó, o preço está subindo, está faltando esse produto. Acorda aí, nego, quem tiver para entregar vai fazer uma rentabilidade maravilhosa. Mesmo esse sinal de preço não consegue, no curto prazo, atender aquela necessidade, tá? Então a historinha da elasticidade da curva de oferta vai muito nessa linha de capacidade, tempo para a gente atender aquelas demandas que estão chegando. Mas vamos passar aqui um rápido olhar aqui na nossa ficha só para a gente lembrar, porque isso tudo está lá na nossa sessão gravada dessa semana. Elasticidade e preço da oferta. Mede-se o quanto mais ou menos os produtores de um determinado mercado estão dispostos a produzir e vender diante de mudanças de preço. Então, aqui no primeiro caso, uma oferta inelástica, insensível, que reage pouco. É aquela para a qual, em relação ao preço, é aquela para a qual o produtor altera pouco a quantidade ofertada quando o preço do bem se altera. Então, um exemplo que eu já dei aqui, ó, energia elétrica. Segundo, serviços hospitalares. Alguém pode lembrar e falar, não, peraí, professor, mas teve um monte de lugar aqui no Brasil que abriu hospital de campanha. Bom, mas veja o que aconteceu, né, gente? Não deu muito certo. Teve muito hospital de campanha que nem chegou a funcionar. Teve muito desvio de verba. Teve locais que foram considerados inapropriados para ter uma internação, principalmente de casos graves de UTI. Então não é uma coisa fácil instalar um leito de UTI, é um dinheiro grande, às vezes demora um certo tempo para você disponibilizar maiores quantidades daquilo.
Eu estou vendo uma mãozinha levantada ali, pode falar, Raul. Então, eu só queria falar que eu acho importante salientar também que muitas vezes, em momentos de exceção, como que a gente está vivendo hoje, se faz um esforço de realocação de recursos para que coisas que não seriam possíveis normalmente se tornem possíveis. Por exemplo, mesmo com todos esses problemas de hospital de campanha, alguns foram feitos que talvez não fossem possíveis em tempos normais, porque você tem essa movimentação para tornar possível. É verdade. A gente tem um momento muito particular, né? Assim, mas eu queria te fazer a provocação, Raul, que pensa assim, mesmo tendo sido possível, gastou-se muito dinheiro. É muito caro expandir tão rapidamente a produção. Então é por quê? Porque a oferta já instalada, ela tem um limite, né? Nesses casos, acaba que ampliar a produção é muito caro, se não até em alguns casos impossível, né? É diferente do outro caso aqui, ó, o segundo caso, quando a gente fala numa oferta elástica em relação ao preço, é aquela para a qual o vendedor ou produtor altera bastante a quantidade assim que ele vê um sinal de preço subindo ou caindo. Então, aqui, quando a gente tem bens industriais e tem uma ociosidade, né, vamos supor que a gente hoje, né, olhar para o nosso ambiente atual, grande parte das indústrias de sabão, de roupa, de sapato, grande parte dessas indústrias hoje estão trabalhando com capacidade ociosa. O que quer dizer capacidade ociosa? Máquina parada. Você imagina, o cara vai lá, compra caríssimo 10 máquinas para fazer sapato e ele está rodando 3, porque o número de pedidos é muito pequeno. Se você tem uma grande ociosidade, né? Se você está numa situação de recessão, igual a gente está agora, na medida que o preço de algum desses bens sinaliza uma recuperação, sinaliza que a economia está voltando a crescer, para o empresário ampliar a capacidade de produção dele é rapidinho. Ele pega o telefone e liga para o cara que ele dispensou 3 meses atrás, fala: Fulano, você ainda está interessado em trabalhar aqui? Tá, né? Pronto, pode vir amanhã. Então é relativamente rápido recuperar. E aí sinais de preço podem gerar uma reação relativamente rápida e em quantidades expressivas, tá? Então essa é uma oferta elástica, ela é responsiva, tá? Tá, como é que a gente calcula? Sempre que a gente for calcular a elasticidade, gente, sempre no numerador tem variação percentual de quantidade. Sempre, sempre, tá? O que vai mudar de uma elasticidade para outra é o que vem no denominador, na parte de baixo dessa fração aqui, tá? Mas elasticidade, sempre a parte de cima, para quem gosta da notação científica, né? É aquele delta, aquele triângulo, delta Q. Pronto, a parte de cima sempre é essa. Lembrando isso aqui, vocês já vão fugir de várias pegadinhas aí de exercício, tá? A parte de baixo é que nesse caso aqui é a variação percentual de preço, porque a gente está falando de quê? Elasticidade preço da oferta, ou seja, a sensibilidade da oferta em relação a mudanças no preço. Ok. Aí, como eu mencionei lá, se esse número aqui, né, a resposta em quantidade é bem grandona, e aumento de preço tinha sido bem pequenininho, se o preço sobe um pouquinho e um monte de gente já está disposto a aumentar a produção e vender mais e mais, resultado, esse número aqui vai ser maior do que 1. Pode ser até muito maior do que 1, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 10. Mas se esse número aqui é maior do que 1, eu estou falando que a resposta em quantidades foi mais que proporcional à variação de preço. Portanto, eu tenho uma oferta elástica em relação ao preço, tá? Tá, aí quando a gente foi concluindo essa análise aqui, eu acabei mostrando para vocês, deixa eu limpar, esqueci de limpar aqui. Eu acabei mostrando para vocês que tinha uma história interessante lá na energia elétrica. Então,
Imagine aí um país em que a gente está vendo crescimento da demanda sem parar. E aí eu queria fazer um desenho disso aqui, gente. Queria mostrar para vocês, dentro do diagrama de demanda e oferta, o que a gente está falando nessa questão aqui. Então, enquanto eu vou desenhando aqui o diagrama, eu vou ler para você a questão, tá? Suponha que, diante de um período de forte expansão da economia, a demanda por energia elétrica se expanda ano após ano. No primeiro ano, a quantidade ofertada cresce 30% em resposta à maior demanda, e os preços sobem apenas 10%. A situação se repete no segundo ano. Já no terceiro ano, a quantidade ofertada cresce 10%, enquanto o preço salta 40%. Então, o que a gente está vendo nesse diagrama aí, perdão, nessa historinha que foi contada aí? A gente está vendo que a gente tem uma curva de oferta elástica numa determinada região e que chega uma hora que ela vai ficando inelástica. Ora, como é que eu sei disso? Se essa curva de oferta aqui está ficando mais em pé, o que isso está me dizendo? Que variação, mesmo significativa de preços, né, saindo de P0 para P1, mesmo que eu saia de P0 para P1, eu vou marcando aqui a diferença de quantidade relativo a quando o preço é P0 e o preço é P1 é bem pequenininha. A diferença dos dois casos é pequenininha. Então, na medida que essa curva vai ficando mais em pé, eu tenho mesmo para uma grande variação de preço, uma pequena reação em quantidade. Isso é por quê? É porque o cara não quer ganhar dinheiro? É porque o vendedor não gosta de ganhar dinheiro? Não, meu amigo, isso daí é porque quando a gente tem mudanças na demanda, vamos fazer aqui, D0, e tem capacidade ociosa, ou seja, a gente está lá no início do diagrama ainda, aqui a curva de oferta está deitadinha, está quase horizontal. Com isso, crescimentos na demanda não vão provocar grandes saltos no preço. O problema é que se a demanda continua a crescer, dada uma capacidade de oferta, se a demanda vai crescendo, chega uma hora que todo aumento de demanda só gera aumento de preço. Por quê? Porque você já chegou no limite de quanto que dá para produzir naquele país. Você usou toda a capacidade. É a história de uma indústria de automóvel que às vezes já contratou 3 turnos. A fábrica opera de 8 às 4, de 4 à meia-noite, de meia-noite às 8. A máquina sem parar 24 horas por dia. Se o cara já está operando nessas condições, alguém liga para ele e aumenta o tamanho do pedido ou quer pedir uma quantidade maior, ele fala assim, meu amigo, só daqui a 3 meses, só daqui a 6 meses. E é curioso que a gente está passando por essa recessão, né, Kelly? Mas há pouco tempo atrás, em 2009, 2010, a gente teve sensação disso, que se alguém pegasse o telefone, ligasse para uma concessionária e quisesse comprar um caminhão, o vendedor falava assim, eu só tenho para entregar daqui a 7 meses. Quer dizer, o seu caminhão, que você pode comprar agora, ele só vai começar a ser produzido daqui a 3 meses para te entregar daí a 3 outros meses. Só daqui a 6 meses eu consigo te entregar esse caminhão. Imagina, né? Então é quando a demanda já estava muito, muito, muito lá para cima. Já estava extrapolando a capacidade da oferta de curto prazo, tá? Tá, seja como for, se a gente vai simplesmente resolver a questão, a resolução é relativamente fácil. A gente só precisa substituir, né? Elasticidade é igual a variação de quantidade sobre variação de preço. Então a gente bota ΔQ, ΔP e vai lá ver no primeiro ano como é que foi. A quantidade ofertada cresceu 30 em resposta a aumento de preço de 10. Então aqui a gente coloca 10 embaixo, mais 10, e coloca mais 30 em cima.
30 dividido por 10, não podia ser mais fácil essa conta, é 3. Esse número é grande, tá, gente? Ele é maior do que 1. Sendo maior do que 1, a gente fala que a gente está na região elástica da curva de oferta. Lá naquele diagrama nosso, ó, a gente está nessa parte que a curva de oferta é deitadinha. E tem a outra fase, onde ela é em pé. Aí ela fica aí inelástica, que vai ser o terceiro ano aqui, ó. No terceiro ano, a quantidade ofertada cresce 10%, mesmo o preço tendo saltado 40%. Então, nesse caso, então a gente coloca mais 40 lá embaixo, foi o preço, e a quantidade ofertada só reagiu em 10%. Por quê? Porque o cara não queria ganhar dinheiro? Não, porque já não tinha condição. Ele tinha uma capacidade instalada, e aí ele fala, meu amigo, gostaria de atender o seu pedido, mas não tem como. Nesse caso, ó, fazendo a conta, o número fica pequenininho. 1 dividido por 4 é 0,25. Esse número sendo menor do que 1, me diz que essa demanda, nesse ponto, é inelástica, ou seja, pouco responsiva, pouco capaz de reagir a mudanças de preços. Em outras palavras, você já está nessa região daqui da curva, ó, parte de cima, parte em que ela está ficando em pé. Muito fácil, né? Perguntas, comentários, reclamações, comentários aí, doutor Kelly. Tudo tranquilo? Tranquilo, mas eu queria fazer um comentário, Luiz, porque Boa. muitas vezes, dando curso de elasticidade para os alunos, às vezes o pessoal de executivos, não fica muito claro a razão da gente estar trabalhando com variações percentuais. Você, de tão acostumado a você bota delta Q sobre delta P e não põe lá o percentual, porque isso é, digamos, uma coisa tão natural para a gente, mas eu acho que às vezes é preciso insistir na variação, que a gente está falando em variação percentual. E o exemplo que uma vez me ocorreu, que eu acho que melhorou muito o entendimento dos alunos, foi o seguinte: eu perguntei numa turma se um aumento, o cara teve um aumento de R$ 120 de salário. Isso é um aumento bom, grande, pequeno, médio? O que é isso? E aí todo mundo foi, grande, pequeno, não, uma coisa pequena, 120 e tal. Aí, porque é a seguinte pergunta, tá bom. Mas eu esqueci de dizer a você que essa pessoa é uma pessoa que ganha o salário mínimo. Ela ganha o salário mínimo e teve um aumento de R$ 120. E agora? Foi grande ou pequeno? Não, ela ganhando o salário mínimo, esse aumento foi muito grande, porque ela ganha 1.050, ela teve um aumento de 150, então pronto, ela teve um aumento muito, muito grande do salário dela, poxa, quase 15% de aumento de salário e tal. Aí eu falei, tá melhorando, tá melhorando. Agora, eu me esqueci de dizer a você também que eu me enganei, que o aumento foi no salário de um juiz. E agora? O que é que houve? Não, professor, ele não vai aceitar esse salário, Peraí, mas eu estou falando do mesmo aumento. Estou falando do mesmo aumento. Eu falei que era 150. O mesmo aumento, eu falei, sim, professor, mas ele ganha 50 mil. O senhor está falando de R$ 150 em cima de 50 mil? O que é que existe? Falei, o que existe é que só os economistas usam elasticidade exatamente para se livrar desse tipo de problema. Quer dizer, eu quando falo um aumento de 200, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é. Rapaz, o preço e aí tal, e aumentou em 200. Sim, mas isso foi um aumento grande, pequeno? Não sei. Não sei. Mas se eu disser a que eu estou me referindo a uma variação percentual, todo mundo sabe. Por que você disse que a variação era grande para a empregada doméstica? Era 15% de salário.
E por que você disse que era tão pequeno para o juiz? Ah, porque era 0,3% do aumento do salário dele. Eu falei, bom, então a gente precisa agora falar em percentuais, não? Então, esse é um problema. Então, é por isso que nós, economistas, somos viciados em elasticidade. Viciados, porque nós trabalhamos com unidade monetária, a gente trabalha com dinheiro. E aí você diz para o cara que ele teve uma variação de 200. Mas acontece que moeda para a gente, né, medida de valor, varia. 200 libras não é a mesma coisa que 200 reais, não é a mesma coisa que 200 dólares, não é a mesma coisa que 200 pesos, não é? Então, eu preciso me livrar de duas coisas quando eu quero lhe dar a ideia de como as variáveis se movimentam em economia. Você precisa primeiro saber essa variação foi em relação a quê? E depois eu quero evitar que a unidade de medida lhe afete a sua interpretação. Por quê? Ah, 1.000. Ah, foi pequena? Sim, mas foi 1.000 euros. Ah, professor, você não falou que era 1.000 euros? Ah, sim, 150. Ah, ele teve um aumento de 150 euros. Ah, até um juiz queria aumento de 150 euros. Tá bom? Talvez quisesse. Então, esses dois problemas, quando a gente vai para o conceito de elasticidade, esses problemas se acabam. Porque, veja, quando eu falo um aumento percentual, eu estou dizendo assim, quando eu digo, é muito simples você ver. Você ganha 100 e passa a ganhar 110. Como é que você calcula? Vai 110 menos 100 dividido por 100. 110 menos 100, 10, dividido por 100, 0,1. Então, 10%. Você teve um aumento de 10%. Mas aí é fácil de ver que é 10%. Mas se você ganhava 680 e passou para um outro número, 600, você faz da mesma forma. O valor que você chegou, menos o valor que você tinha como base, dividido por esse, dá a variação percentual. Então, quando eu falo em variação percentual, eu acabo os dois problemas. Por que eu acabo os dois problemas? Primeiro, porque quando eu falo em variação percentual, o numerador e o denominador estão na mesma unidade. Uma variação de R$ 1.000 no salário vai ser 1.000 em cima e em cima de quanto? Ele ganhava 10.000, R$ 10.000 embaixo. Então, eu vou cortar o real aqui, vou cortar aqui, e o 1.000 vai ficar dividido pelo 10.000 e vai dar 0,10. Então, 0,10 vai ser um número que independe da unidade que eu estou medindo, 10%. Então, o cara teve um aumento de 10%. Agora, quando eu digo teve um aumento de 10%, aí você não quer saber se é de euro, você não quer saber que é de dólar, você não quer saber de nada. O cara teve um aumento de 10%, é um bom aumento. Ele aumentou em 10% o que ele tinha. Então, é por isso que os economistas são viciados em elasticidade. É por isso que os economistas não dizem assim, o preço cresceu 200 e a quantidade cresceu 800. Não. Se você disser isso, você vai me meter numa confusão que eu não sei o que aconteceu. Mas se você me disser que a elasticidade é 1,2, aí eu digo, aí está tudo tranquilo. Agora você não precisa falar mais nada. Vá rápido, corra. Corra que eu não tenho que pensar nada. Você me falou que a elasticidade é 1,2, eu já penso, opa, se essa aqui variar qualquer coisa, se o preço variar 10%, eu já sei que ali vai variar 12%. Né? Não tem problema, meu amigo. Então, se você me disser que a elasticidade é 2, eu digo, caramba, que negócio elástico. Elástico no sentido de crescer como um elástico cresce. Se você cresceu 20% o preço, ele cresce 40% lá, a quantidade demandada. Se crescer 100, cresce 200. Então, eu não quero... E se crescer 1, ele cresce 2. Então, quando você me diz elasticidade, eu não quero saber que você está medindo, qual é a unidade que você está medindo. Eu não quero saber de nada. Me diga qual é a elasticidade e vamos acabar com a conversa. Então, imagine se a gente não tivesse desenvolvido o conceito de elasticidade. Como era difícil analisar o resultado de uma variação de preço. Disse, Luiz, não, o preço aumentou em 200 e a quantidade aumentada aumentou em 400. Peraí, Luiz, 200 o quê?
400 o quê? Quilo? Grama? Toneladas? Dólar? E Cruzeiro? comparado com o quê, né? Com o quê? Agora, me diga que a elasticidade é 1,5, e aí eu não quero saber nada. Elasticidade de preço da demanda é 1,5. Eu digo, porra, que produtozinho de uma elasticidade danada, né? O preço baixa 10%, cresce ali 15% ou 50% do negócio lá. Pô, o negócio aí é grande, hein? O negócio é muito, muito elástico, né? Muito elástico, não é brincadeira, não. Então, é por isso que a gente usa a variação percentual. Então, a definição da elasticidade, variação da quantidade ofertada, variação percentual da quantidade. Quando eu vou calcular o percentual da quantidade ofertada, já acabei a unidade que ela estava medida. Já morreu a unidade. Tanto faz ser tonelada, como quilo, como metro, vamos dizer, variou tantos por cento. Beleza. Embaixo é a mesma coisa, não interessa o preço em dólar, então não. Variou tantos por cento. Então, quando você me informar a elasticidade, você me poupa de todos esses problemas que eu teria de perguntar, Luiz, mas o quê? 400 o quê, Luiz? 400 toneladas? 400 e tal? Aí, se você me dissesse as unidades todinhas de medida, eu ia dizer, sim, Luiz, mas 400 em cima de quê? Quanto é que ele tinha na base? Ele tinha quanto? 4 trilhões? Se 4 trilhões aumentou 400, eu nem sei se variou. Mas se era 200 e ele cresceu 400, pô, isso aí é uma explosão. Então, o que pode ser nada pode ser uma explosão. Vai depender das unidades que eu estou medindo. Então, é por isso que a gente mede e tem com todo cuidado aqui de estar falando, estou botando aqui, variação percentual da quantidade ofertada sobre variação do preço. Então, toda elasticidade. Você pode dizer assim, elasticidade do PIB em relação à população. Pronto. Quando a população cresce 10%, de quanto cresce o PIB? De uma maneira geral, se você tivesse aí. Então, o conceito de elasticidade pode ser generalizado da forma mais absoluta. Mais absoluta. Quer dizer, você pode pensar assim, quer dizer, qual é a elasticidade de uma medida, digamos, de cansaço minha, qualquer medida de cansaço em relação às horas trabalhadas? Pronto, quantidade de sono, de hora de sono que eu preciso para a hora de trabalho. Se o sono, eu aumento a quantidade trabalhada de 10%, eu preciso dormir 20% mais. Então, eu estou falando de uma elasticidade muito grande. Se eu aumentar 1 hora de trabalho, eu preciso aumentar 2 horas de sono. Se você me disser que você tem elasticidade de 0,5, está dizendo, se eu aumentar 1 hora de sono, de trabalho, eu só preciso meia hora a mais de sono, ou 15 minutos, se for 0,25 e tal. Então, 3 coisas. Vamos nos livrar das unidades de medida. Beleza, já resolve um galho problema. Vamos resolver o problema de saber dizer que aquele aumento de R$150 era pequeno, grande ou tal, sem dúvida nenhuma, porque está em percentual, né? E o terceiro ponto, quer dizer, todos esses pontos são pontos importantes. Quer dizer, você não precisa saber a unidade que está medida, você não precisa saber, você não precisa saber, você precisa saber a base, nada. Eu não preciso saber nada. Me informe. Você vier falar com um economista, e na vida comum, você pode dizer, informa a elasticidade, que você já informou muito, mas muito, muito daquela situação de variações. Quando as coisas estão variando, pense em elasticidade. Pense em elasticidade, em tudo. Eu estou dando esse tempo de cansaço. Quer dizer, poxa, eu E na engenharia também, não tem, Kerli? Na engenharia... Sim, é um conceito físico de engenharia. Os materiais de engenharia têm elasticidade de esforço. Se você aumenta o esforço de 10%, a elasticidade, quando é 2%, que é um material muito elástico, um material pouco elástico, que todo estudante de engenharia, de cálculo, tem que estudar a elasticidade. Então, é um conceito muito mais geral do que a gente está pensando. Então, não pode esquecer disso. Variações percentuais, para evitar esse problema, estudinho de unidades de medida, resolver o problema de unidades de medida, resolver o problema de saber se é grande ou se é pequeno,
e resolver o problema de onde ele partiu. Não interessa de onde ele partiu. 20% de aumento de salário é muito para um juiz, é muito para um pedreiro, é muito para uma empregada, é muito para um milionário. 20% de aumento no salário, ou nas rendas de Bill Gates é uma fortuna. 20% no salário de um pedreiro é uma fortuna. Ele vai ganhar 200 e pouco mil por mês. Imagine que vai pôr, e até Luiz, que é um homem tão rico, você é Luiz, ele vai ter um aumento de 20% no salário, pô, isso é uma coisa muito grande. Agora dizer, vai ter um aumento de R$300 no salário. É muito, sei lá, não sei com o que eu estou falando. Então, elasticidade resolve esses problemas todinhos. O que me diz, Luiz? Excelente, excelente, muito boa explicação. Assim, enquanto você falava, eu ficava só pensando na quantidade de exemplos que a gente tem na engenharia, nas finanças, né, quando a gente está lidando com dinheiro, em projetos, né, quando a gente está falando quanto que vai ampliar minhas vendas se eu aumentar essa e essa e essa propaganda. Às vezes tem isso na publicidade, quanto que eu gasto com propaganda, quanto que eu aumento minhas vendas. Então tem várias formas. Qual é a elasticidade preço da propaganda? Quer dizer, quanto varia a quantidade vendida, quando varia o gasto em publicidade? Então, elasticidade gasto da propaganda. Então, qualquer elasticidade de qualquer coisa. E aí, usado também na biologia, nos corpos biológicos. Então, é um conceito muito geral, que não é para aprender somente para economia, não. O conceito de elasticidade é um conceito que resume muita informação, muito importante, eu acho. E é uma vantagem que nós temos, né, Kelly? Porque muitas vezes o sujeito que se forma em marketing, muitas vezes ele tem poucos cursos com cálculos, com quantitativos, análise quantitativa. E o economista, às vezes, ele não se dá conta, né, de que ele pode se colocar no mercado nessa capacidade de falar, olha, eu vou fazer um levantamento dos números, eu vou te mostrar oportunidades de melhor gerir seu preço, de melhor gerir suas vendas, de melhor decidir suas campanhas publicitárias, né? Então, de alguma forma, essa é uma vantagem do economista. Muita gente acha assim, não vou fazer economia não, porque tem muita matemática. E, na verdade, o que a gente deveria pensar assim, o economista consegue, com matemática relativamente simples como essa, né, uma razão entre duas porcentagens, dar dicas que podem salvar uma empresa, podem salvar um negócio. Né? Voltando ao exemplo da aula passada, em qual produto que você vai fazer promoção? Você está aquele monte de produto lá na prateleira, na vitrine da loja, qual que você vai fazer promoção? Vai fazer naquele que tem uma demanda elástica, ou seja, você reduz 10% o preço, vende 40% a mais. Né? Por exemplo, um bom exemplo para essa nossa turma especial. Qual é a elasticidade do consumo, elasticidade PIB do consumo? Se o PIB do Brasil crescer 1%, o consumo deverá crescer quantos por cento? Se você me der a elasticidade PIB do consumo, eu sei, está me dizendo. Eu sei, por exemplo, que isso eu, como economista, sei que se eu calcular essa elasticidade PIB do consumo nas classes de renda baixa, essa elasticidade é muito maior. O Keynes já ensinou a gente na teoria geral, no começo. Quer dizer, se você... É por isso que o que acontece, tipo programa como Bolsa Família, quando você mexe com a renda aqui, e o PIB é uma medida da renda, é a medida da renda do país, mas eu posso pensar isso por pessoa e no país. Quer dizer, você, quando deu o Bolsa Família, o consumo foi lá para cima, por quê? Porque nas famílias de baixa renda, essa elasticidade é muito grande, enquanto que nas famílias de renda maior, a elasticidade é muito menor. Porque se você aumenta em 10% digamos, a renda de uma família pobre, a tendência dela é gastar tudo aquilo no consumo, porque ela tem um monte de necessidades a ser preenchida. Se você aumentar em 10% a renda de uma família mais rica, provavelmente ela vai consumir muito menos, ou o consumo dela vai crescer muito menos de 10%. Digamos que você vai estar na família pobre 10%, ela cresce 9% de consumo, se não crescer 10%.
Numa família rica, você pode crescer 10% a renda e ela aumentar somente 1%, 2% no consumo. Então, duas elasticidades completamente diferentes, uma se aproximando de 1 e a outra se aproximando, digamos, de 0,2. Então, basta essa história todinha, essa conversa todinha, eu e Luiz resolvi assim, porra, rapaz, a gente calculou ali as elasticidades nas famílias mais pobres da pesquisa, deu quase 1, rapaz. Enquanto que nas famílias ricas, a elasticidade deu 0,1. Aí danou-se, Luiz, não teve resposta, nenhum aumento de renda, o consumo desse negócio que a gente está falando, não teve não. Então, uma história que podia demorar todo esse tempo que eu estou demorando falando, podia ser dita em 2 minutos e perfeitamente compreendido com o conceito de elasticidade. De acordo, professor Luiz Maia? Perfeitamente, muito bom, muito bom. Acho que o pessoal se tocou, viu, Kerry, de como que esse negócio é relativamente simples, né? A gente não está falando de ciência de foguetes, mas como que é um número extraordinariamente eloquente, né? Impactante, você dizer. Uma palavra para ele, eloquente mesmo. Pois é. Então, agora vamos lá, vamos fazer um alerta aqui, tá? Até aqui, a gente tem discutido elasticidade em relação ao formato das curvas, né? Então era elasticidade e preço. Lembrando que a curva já é uma relação de quantidade e preços, tá? Então eu coloquei com bastante destaque aqui essa frase, ó, até aqui nós discutimos elasticidades relacionadas ao formato da curva, as próprias relações entre preço e quantidade, e que aí acabavam se traduzindo, né, em alguma medida lá na inclinação da curva. Agora, nós vamos falar de um outro tipo de elasticidade. Elasticidade em relação a deslocamentos da curva. Então, só para já começar aqui a explicação, ó, vou desenhar duas curvas de demanda aqui, rapidinho, tá? Na primeira delas, preço, quantidade. Na primeira delas, a renda da família lá do consumidor subiu 10%. O que aconteceu? A demanda cresceu um pouquinho aqui. Deslocou para a direita, mas também cresceu um pouquinho. No segundo caso, eu desenho também uma curva de demanda, só que na hora que a renda daquela família cresceu 10%, a demanda deu um salto lá para frente. Tá? Então, agora nós vamos medir isso, tá? O tamanho do salto da curva, como quando uma outra coisa que não está expressa na curva se altera, tá certo? Então é ligeiramente diferente a interpretação, mas tem muitos aspectos parecidos do que a gente já está falando. Vamos começar a falar de uma que o professor Kelly já mais ou menos anunciou aí, que é a chamada elasticidade renda da demanda. Ou seja, como que a demanda cresce na hora que a renda daquelas famílias aumenta. Então, no exemplo que o professor Kelly estava dando, ele falou assim, uma família pobre ganha um aumento de 10%, ela gasta 10% a mais. Se bobear, gasta 12%. Ainda pede emprestado. Fala assim, já que aumentou minha renda, eu já posso pedir emprestado. Gasta 12% a mais, já contando com o dinheiro que vai vir no próximo mês. Tá, diferentemente do que acontece com uma família rica. Se a renda sobe 10%, o cara fala assim, eu vou comer o quê? Vou comer mais castanha? Vou comer mais champanhe francesa? Eu já como tudo que eu quero mesmo. Então, vou poupar a maior parte dessa renda que aumentou aqui. Então, elasticidade, renda da demanda. Mede-se o quanto mais ou menos os consumidores de um determinado bem estão dispostos a adquirir diante de mudanças nas suas rendas. Então, aqui não é mais elasticidade preço. Aqui é elasticidade renda da demanda. O quanto que a demanda é sensível a mudanças na renda das famílias, tá? Se a demanda for inelástica em relação à renda, o que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo a renda crescendo muito, a demanda, a quantidade buscada daquele determinado bem é pequena. Agora vem cá, tem algum produto que se a renda subir as pessoas compram menos? Vamos ver se a turma está prestando atenção aí, Kerry. Farinha. É só mandar perguntar assim, Luiz. Se sua renda subisse
Que produto você consumiria menos? Com certeza os produtos, sei lá, processados ou alguma coisa que fizesse mal para a saúde, ou essas fast foods, tipo miojo, que nem foi falado lá naqueles questionários. Alimento de O que é segunda. que você está falando? Minojo, é? Eu conheço. Miojo. Luiz Pois é é. fã de miojo. Aqui Não, em casa minhas claro. filhas Eu são acho, doidas. é aquela história do como é produto inferior, né? É, bem inferior. Bens Exatamente. inferiores, né? Tô Isso. falando, Kelly, hoje só veio para a sala de aula os craques. Só vieram os bons alunos hoje. É exatamente isso. Eu posso ter uma demanda, né, um determinado produto, que quando a renda sobe, eu quero comprar menos daquilo, quero ficar livre daquilo, né? E até brinquei aí, alguém lembrou, não sei se foi o João, se foi o Guilherme, que lembrou aí de eu falando assim, qualquer coisa que você puser o sobrenome vagabundo, logo em seguida. Cerveja, vagabunda, macarrão, vagabundo, sanduíche, tudo que você puser vagabundo, você fala assim, só estou comprando aquela porcaria porque eu não tenho muito dinheiro. Lá nos Estados Unidos, Kelly, eu fazia uma brincadeira com os meus alunos falando de um produto que chamava, era o genérico da manteiga. Então tinha manteiga, que em inglês quer dizer butter, aí tinha um genérico da manteiga que chamava I can't believe it's not butter. Meu Deus. O nome do produto era Não Era esse o acredito. nome? I can't believe it's not butter. E aí já era um produto vagabundinho. Pois você não sabe que a cadeia de supermercado que eu frequentava lá foi lá e inventou o genérico do genérico, que chamava Isn't It Butter? Então era a imitação da manteiga. Ora, um produto como esse, você só compra quando você está lascado mesmo, que está muito com a corda no pescoço e tal. Quando você tiver um primeiro aumento na sua vida, começar a ganhar um dinheirinho mais aprumado, você vai falar, beleza, agora eu vou comer um pouquinho melhor, vou cuidar mais da minha saúde, igual Morgana falou aí, às vezes vai até comer alimento mais saudável. Nós temos essa desgraça nesse país, né, Morgana, que o alimento saudável é mais caro do que o alimento vagabundo. Sim. A gente tem bolacha recheada, é bem baratinho, refrigerante é bem baratinho, e aí a turma vai comprar um brócolis, vai comprar um pimentão, é tudo muito mais caro, né? Infelizmente. Deixa eu ver que tem comentários aqui no chat. Isso me lembra o Július de Todo Mundo Odeia Chris. Ah, pois é, a personagem lá do Todo Mundo Odeia Chris tem isso mesmo. O cara muito, muito, muito econômico, digamos assim, não é isso? Para dizer o mínimo. Tá. Então a demanda inelástica. Água. Ora, meu amigo, você não vai comprar mais água porque está barato. A água é um produto que você compra aquela quantidade, você precisa daquela quantidade. Gás de cozinha. Mesmo o preço do gás de cozinha subindo, mesmo com as pessoas ficando mais ricas, elas não vão ficar estocando gás de cozinha. Ah, não, agora eu estou rico, vou ter 3 botijões de gás aqui para. Não, você vai usar a mesma coisa, aquilo ali não reage à sua renda, né? Bens de consumo básico em geral, tipo pasta de dente, detergente, sabão em pó, são produtos que não tendem a reagir tanto à variação da renda, tá? O exemplo clássico, sal. Não quero saber quem é que aumenta o consumo de sal porque a renda aumentou. Pronto, ninguém, né? É a mesma quantidade. Não tem onde foi. E é interessante que esse exemplo serve tanto para elasticidade de preço quanto elasticidade de renda, né, Kelly? Renda, preço e renda. O sal custa R$1 um pacote de 1 quilo. Se ele subir de R$1 para R$1,10, ninguém nem nota. Porque aquilo é tão pequenininho, às vezes, no orçamento, que o cara nem está ligando. Não muda nada a quantidade. Por outro lado, se o cara fica mais rico, também não vai comer mais sal, né? Pelo Nem contrário. menos. Até menos. Agora aqui, o que reage à renda? Uma das coisas que mais reage à renda é refeição em restaurante. Rapaz, ainda mais o brasileiro, uma coisa que a gente gosta mesmo é de um boteco, de um restaurante, de ir para comer alguma comida especial e tal. Isso reage muito. Se a gente ficar observando o faturamento de restaurante, a gente consegue ver com alguma precisão quando a economia está melhorando, quando a renda está circulando mais naquela região, naquela comunidade. É só você ver como é que está o faturamento lá dos restaurantes.
A gente gosta mesmo. Hoje eu fui num restaurante que eu gosto, eu falei, será que está aberto? O cara me convidou aqui em João Pessoa, será que está aberto? Não, está abrindo, tá, fui lá. Quando cheguei lá, que entrei, vi tudo lotado na calçada, e assim, um bom lugar, com sombra, aí eu falei, eu vou sentar aqui, mas vou sentar na mesa na calçada. Ele falou, lhe chamo já já. Daqui uns 5 minutos ele chamou, sentar na calçada, você sentar na calçada, ficar tal. Fazia tempo que eu não sentava na calçada, na área externa de um restaurante, que era quase uma calçada assim, você via. É uma sensação muito boa, viu? A gente tem gosto quando gosta disso. E você estava de máscara, né? Você estava fazendo um mau exemplo. Chegar a comida, né, Luiz? Tá certo. Maravilha. Peça de vestuário. Peça de vestuário. Rapaz, aqui em casa é o sapato. Aqui a minha mulher gosta de um sapato que eu não vou te contar, que se pudesse ela tinha 2 vezes o tamanho do armário só para meter sapato de toda cor, para combinar com toda roupa. Cada cor de roupa ela queria ter 2, 3 tipos de pares de sapato. Como a gente não está com esse dinheiro todo, ela não pode expandir tanto os pares de sapato. Mas se tivesse mais dinheiro, viu, Kerly? Eu ia ter que botar um closet para fora de casa aqui. Eu ia ter que fazer um puxadinho na casa só para botar mais sapato. Automóvel, carros. Quando a renda sobe também bem forte a demanda por automóveis. A gente tem um transporte público muito ruim no Brasil. Nos períodos que há maior prosperidade, maior renda, sobe muito a compra e a venda de automóveis. Turismo, gente. Poxa, no momento de recessão, de pessoa desempregada, quem é que vai viajar? Quem é que vai ter dinheiro para fazer passeio, né? Então, lazer em geral, todos esses são demandas elásticas, aquelas que reagem muito em relação à renda. Mas vamos conferir? Nós estamos no meio de uma recessão. Como é que está lazer? Ah, meu amigo, está até fechando, ninguém abre. Turismo, eu não sei, eu acho que talvez só a CVC que deve ter ainda a porta aberta. O resto, todas as agências estão fechadas. Automóveis, as empresas automotivas estão perdendo milhões. A Ford foi embora do Brasil. Tem outras empresas perdendo bilhões de reais aí. Peças de vestuário, visite um shopping para você ver como está uma loja Renner, uma C&A, uma Riachuelo, está vazio. Não entra mosca ali dentro. Restaurante, um monte deles fechado. Tudo bem, tem restrição sanitária, mas tem muito restaurante também quebrando. É bem provável, viu, Kelly, que depois dessa história toda, a gente tenha uma espécie de um renascer da indústria de restaurante. Um monte de gente não sobrevive. Não há dúvida. Se você olhar os lugares que você conhecia antes e agora, os que não tiveram o serviço de entrega, o delivery nesse período, praticamente ninguém sobreviveu. Só sobreviveu os que, de alguma forma, desenvolveram o delivery. Eu acho que é difícil encontrar. Até claro que tem exemplo. A gente procurava encontrar, mas eu vejo sobreviveram os que, de alguma forma, desenvolveram o delivery. Porque como é que o cara aguenta quando está bom, fecha 8 horas da noite, né? Não é brincadeira. Vamos pegar aqui um exemplo aqui desses nossos restaurantes aqui, né? Tudo bem que é uma pandemia, tem restrição de saúde sanitária, o restaurante é obrigado a fechar determinadas horas, mas vamos fazer aqui uma continha aproximada, tá? Vamos dizer que nos piores momentos da pandemia, a renda média do brasileiro tenha caído algo em torno de 10%, tá? Uma queda de 10%. Vocês acham que a quantidade demandada de comida de restaurante subiu ou diminuiu? Ah, peraí, Luiz Maia, aí tá óbvio, né? É claro que caiu, então vou pôr negativo aqui também. Agora vamos supor que a queda na busca por refeição em restaurante... A quantidade demandada com restaurante, eu diria os gastos com restaurante, seria melhor quais são os gastos. Pode ser, poderia colocar valor financeiro, valor monetário, mas serve para os dois, né, Kelly? Serve tanto para o número de refeições, quanto para... Então vamos dizer aqui, ó, que uma queda de 30%, eu acho que foi mais, viu, Kelly? Nesse exemplo aqui, Sim, eu acho que foi mais. Deve ter sido uns 50%, talvez. Tire por você,
Eu tiro por mim, que é muito maior do que isso, muito mais de 50% no meu caso. Não, se for É por porque os mim, eu alunos, fiquei dentro de casa, rapaz, eu só saio uma vez por mês aqui. Aí eu acho que é menos 80%. sim, mas você não é exceção, não. Nós, ninguém é exceção. É assim mesmo que a maioria. Assim. Pois é. Então, ó, cortando menos com menos aqui, 30 por 10 dá mais 3. Então a resposta aqui foi mais 3. O que quer dizer esse número? Bom, primeiro, esse mais aqui está dizendo que a variação da renda e a variação da quantidade estão indo na mesma direção. Se um sobe, o outro sobe. Se um cai, o outro cai. É isso que esse sinal aqui está dizendo. Ó, demanda por bens normais tem elasticidade de renda positiva. Como é que é bem normal mesmo? É aquele que a gente compra mais quando a gente está mais rico. É diferente do que o colega nos lembrou aí, do bem inferior. Se esse número fosse negativo, o que estava dizendo? Que a renda subindo, a quantidade teria caído. Aí a gente está indo em direções opostas, sinal positivo com sinal negativo, o resultado ficaria negativo, tá? Tá, então, ao calcular esse número aqui, o mais quer dizer que eu estou falando de um bem de demanda normal, tá? Um bem normal, ou seja, a quantidade tende a subir quando as pessoas estão mais ricas. E o 3 está me dizendo que é uma demanda elástica em relação à renda, ou seja, se a renda subir 10%, a resposta em quantidade é 30% maior. Se ainda cair 10%, a queda em quantidade é 30% menor. Agora eu vou fazer uma pergunta que, se eu fosse aluno, eu estaria pensando agora. Vem cá, Luiz, esse número serve para os dois lados? Se eu disser que a elasticidade renda da demanda é 3, isso quer dizer que subindo 10% sobe 30%, caindo a renda 10%, cai 30% a quantidade? Exatamente. Tá? Então a gente está calculando uma elasticidade que ela serve para os dois lados. Bastante honestidade aqui com vocês, tá, gente? Na vida real costuma ser um pouco diferente. Na vida real, aumento de renda tende a ter uma resposta menor em termos de quantidade do que uma queda de renda vai ter em quantidade. Mas aqui a gente vai colocar de lado esse detalhe, tá? Então esse número, ele para nosso conceito aqui, ele está valendo para qualquer direção. Se a elasticidade renda da demanda é 3, e eu digo para você que a renda caiu 10%, você pode afirmar, então as quantidades caíram 30%. Esse 3 é a proporção da reação em quantidade comparado com o danado do causador, tá? Qual que foi o elemento causador daquela mudança. E para concluir aqui o nosso conjunto de elasticidades, então depois a gente vai ter mais exercícios sobre elasticidade e renda, tá, gente? Não se preocupem não. Mas só para concluir aqui o nosso coleção de elasticidades, eu tenho aqui o caso da elasticidade preço cruzada. Pode parecer coisa assim, muito da cabeça de economista, mas eu daqui a pouquinho vou mostrar para vocês que esse negócio também importa bastante. Olha só, tem alguns produtos que a gente sempre compra junto. Você chega para comprar no supermercado, você foi para comprar carne, mas o dono do supermercado sabe que 85% das pessoas que entram para comprar carne também levam sal, alho, leite. A pessoa que compra carne no lugar compra leite. Aí você fala, bom, eu não preparo leite com carne e tal. Mas não tem problema. E essa informação, eu, dono de um supermercado, preciso saber? Claro! Porque eu vou querer saber o quanto que eu vendo de carne se eu fizer uma promoção no leite. Eu quero saber a relação de um produto com outro. Eu quero saber qual produto que, se eu fizer promoção, eu trago o cliente para dentro da loja. Ele compra aquele e compra um outro. A pessoa vem para comprar um terno. Acaba saindo levando uma gravata, um sapato, 3 pares de meia.
e uma camisa. Mas eu fiz a promoção no terno. Tá, então, a relação do preço de um bem com quantidade que o consumidor vai acabar comprando do outro é o que a gente chama de elasticidade preço cruzada. Então, o preço de um bem afeta o quanto que eu vou comprar do outro. Os dois casos mais radicais são dos bens complementares, ou seja, que eu sempre compro junto, e os bens substitutos, aquele que eu nunca compro junto. Tá, o bem substituto, eu chego lá, o cara vem para o meu supermercado, ou ele vai levar vinho, ou ele vai levar cerveja. É raro alguém que chegue e compre os dois. Então, eu vou procurar saber qual que é a sensibilidade do meu cliente à promoção em um bem e o quanto que isso impacta a demanda pelo outro. Então, olha como é que eu vou calcular isso aqui, gente. Ó, no numerador, como eu disse para vocês, sempre no numerador é variação percentual de quantidade. Só que aqui é a variação percentual de quantidade do bem A. Enquanto lá embaixo, nesse caso, o que variou foi o preço do bem B, do outro bem. Quanto que varia a compra de salsicha se eu fizer promoção no preço do pão? Quanto que varia a compra de macarrão se eu fizer promoção no preço do molho de tomate? Quanto que varia a quantidade de carne se eu fizer promoção no preço do carvão para a churrasqueira? Tá, então aqui eu estou procurando ver as relações entre duas demandas, né? Quando que uma afeta a outra. Tá, então, nesse caso, mais uma vez, a gente vai ter, se o resultado for grande, maior do que 1, a gente está dizendo que é elástico, ou seja, que aquela demanda responde bastante a mudanças lá do preço no outro setor. Se for pequeno, menor do que 1, a gente vai dizer é inelástico, tá? É interessante notar aqui, gente, que essas duas coisas podem seguir para o lado positivo ou negativo. Então, vamos dar um exemplo numérico só para vocês me ajudarem a interpretar aqui, tá? Suponha que o preço do bem B, não vou falar o que é, tá? Um preço de um bem qualquer, B, subiu 10%. O preço do bem B subiu 10%, tá certo? Agora, suponha que a quantidade do bem A subiu 20%. Vamos ver se a gente entende aqui. O preço do bem B subiu 10%, a quantidade do bem A subiu 20%. Esses dois produtos estão mais para ser substitutos, que eu compro ou um ou outro, ou estão mais para ser complementares, que eu sempre compro junto? Quem que me ajuda aí nessa resposta? Eu acho que é complementar, professor. Vamos fazer as contas? Pensa bem. Pega um exemplo de bem complementar. Salsicha e pão de cachorro quente. Subiu o preço da salsicha. Você compra mais pão de cachorro quente? Não. Eita, então é o contrário. Aqui nós estamos verdade. naquele caso de subir o preço do vinho, então eu vou tomar cerveja. Ah, sim, é verdade, eu confundi mesmo. Quando o preço de um bem sobe, eu compro mais do outro, é porque nós estamos falando de substituto. É porque confunde um pouco ali, é porque o de cima é quantidade demandada e o de baixo é o preço, né? São duas coisas diferentes. Exato. Em cima sempre é quantidade demandada. Em cima, eu estou ajudando vocês a lembrar. No numerador dessa continha, a gente sempre coloca variação percentual de quantidade. Aí o que está embaixo às vezes muda. Às vezes é o preço do próprio bem, às vezes é a renda, às vezes é o preço de um outro bem, né? Então, quando a gente vê esse nome meio complicado aí, elasticidade de preço cruzada, o que a gente está falando é assim, eu estou comparando o preço de um bem com a quantidade do outro, por isso que chama cruzada. E aqui a gente acaba vendo aquela história que eu falei, gente.
como que eu vou trazer o cliente para minha loja? Como que eu faço promoção no sapato e eu acabo vendendo meia, cueca e camisa? Como que eu faço promoção na latinha de cerveja e eu acabo vendendo carne de churrasco, carvão, acendedor, sal grosso, né? Então, a relação que os bens têm entre um e outro. Eu sei que alguns de vocês podem estar olhando e pensando assim: peraí, professor, mas nossa disciplina, nosso estudo é tentando dar autonomia ao consumidor, a gente está aqui estudando uma visão crítica do consumo. E eu falo: beleza, não tem nada não, mas você quer ou não quer entender como funciona a cabeça do gerente da loja? A gente quer saber, e é assim que funciona. Ele pode não saber essa conta aqui. Se você chegar para o gerente da loja e falar de elasticidade, ele pode não saber o termo técnico. Mas pode ficar tranquilo que ele sabe do que você está falando. É só perguntar para ele assim: vem cá, qual que é o produto que você usa aqui para fazer promoção e trazer o cliente para dentro da loja? Aí ele vai falar assim: ah, não, o chamariz aqui, o nosso é esse aqui, ó. Esse aqui a gente sempre faz promoção. Aí você pergunta para ele assim: vem cá, e quando você traz o cliente para dentro da loja, atrás desse produto aqui, quais outros que você vende? Ah, não, principalmente a gente consegue aquele outro ali, ó. A gente empurra aquele outro ali. Mais ou menos dá uma boa combinadinha. Então, essas coisas funcionam. Nós não estamos falando uma coisa de livro-texto, não. Isso aqui, quando você entrar na próxima vez no supermercado, principalmente se não for um supermercado pequenininho de bairro, mas quando você entrar no supermercado igual Carrefour, Pão de Açúcar, Big Preço, Bom Preço e tal, lembra disso, tá? Não tem nada ali que é por acaso. Não tem uma vírgula, um centavo ali que aconteceu por acidente. É tudo muito, muito bem calculado. Esses caras têm uma massa de dados, roda lá um monte de programa de computador para chegar e cuspir a resposta. Faz promoção no requeijão, na primeira semana do mês. Você fala, por quê? Fala, vai lá, faz. Às vezes o cara nem entende por que a máquina está fazendo as coisas. Aliás, é uma das coisas perigosas desses nossos tempos, né, Kelly? Outro dia eu soube que tem um software da IBM que chama Cognos. Já pensou? Você compra um software que é para pensar para você. Estou muito cansado, estou muito preocupado, vou botar apertar o botão aqui, pumba, a máquina fala, pronto, escove seu dente. Isso, agora, abra a loja, agora... Cognos, o nome do software, para pensar, para usar a cognição no seu lugar. Já pensou? Muito bem, pessoal, nós estamos aqui a 5h25. Eu sei que está um pouco cedo para o horário normal que a gente quer parar, mas eu vou precisar parar um pouquinho mais cedo hoje, porque nós estamos tendo lá, enquanto nós estamos aqui, a colação de grau, e agora às 17h30 eu vou estar com os formandos de economia. Nós vamos celebrar, comemorar com eles, dar nossa presença virtual. Não vamos poder tomar uma cerveja, se abraçar, ir para uma festa, nem nada, mas nós vamos estar lá com eles dentro de alguns minutos. Mas a gente ainda tem uns minutinhos aqui, eu queria saber se alguém queria tirar uma dúvida, queria fazer uma pergunta. Ó, o Dr. Kerlin já nasceu ali, ó. Lá atrás está escuro. Já amanheceu o sol, Dr. Kerlin. Está ensolarado com essa luz amarela aí em cima de você. Mas eu acho que ficou bem claro, professor, pelo menos para mim, tipo, ficou bem explicadinho. Até a questão dos exemplos mesmo ajudou bastante a, digamos assim, trazer mais para a realidade, né, em relação a isso. E principalmente para a gente ter essa dimensão, né, de como funciona em cada situação, especificamente. Pois é, Guilherme. E assim, essa é uma fase da disciplina que fazer os exercícios é um excelente investimento. Se a gente pratica com os exercícios que estão colocando lá toda semana, a discussão toda fica muito trivial, fica muito simples, a gente não esquece. Aí vale muito a pena praticar. Por isso que a gente tem essa técnica aí. Toda semana agora vai ter uma listinha de exercício. Eu já estou até preparando a da outra semana. Mas deixa eu só comentar com vocês também que na próxima aula, se vocês seguirem aí na ficha de aula, vocês vão ver. É um monte de exercício resolvido.
a gente vai resolver exercício em sala de aula também, tá? Não vai só cobrar de vocês fazer lá no formulário, não. A gente vai trazer exemplo numérico, trazer exemplo e vai resgatar aquilo que o Raul pediu lá. A gente falar sobre o mercado de drogas entorpecentes, mercado de agricultura, de maneira em geral, e o mercado de petróleo. São mercados muito importantes em que o conceito de elasticidade, se você não souber, praticamente não dá para você dar qualquer pitaco. Não dá para você participar do debate se você não lembrar do conceito de elasticidade. Tamires, tá tudo tranquilo? Morgana, Luciene. Luciene nem falou com a gente hoje. Hoje ela tá tímida. Sim, tá tudo tranquilo até o momento. Maravilha. Então, pessoal, obrigado, viu? Eu vou interromper aqui a nossa gravação agora